Olá, alunos do sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano da Escola Paulo Ferraz. Hoje nós vamos continuar falando de simetria. Semana passada falamos de simetria axial, falamos também sobre várias questões, nós resolvemos várias questões sobre a simetria de um modo geral. Hoje nós vamos dar prosseguimento a essa aula falando da simetria de rotação e também da simetria de translação, ok? Então, nós temos aqui a simetria de rotação. Ela ocorre quando uma figura plana é girada em torno de um ponto, de acordo com um ângulo, que esse ângulo deve medir entre 0 e 360 graus, pode ser em sentido horário ou pode ser no sentido anti-horário. Aí nós temos aqui, com isso, obtemos sempre uma figura plana que mantém a mesma forma e o mesmo tamanho da figura original. Pessoal, na simetria de rotação, a imagem ou a figura pode ser girada no sentido horário ou anti-horário, mas a figura ela vai ser a mesma. O que vai alterar só o seu sentido, a sua direção. Nós temos aqui, como exemplo, nós temos um quadrado. Aí diz o seguinte, uma simetria rotacional corresponde a observar que podemos rodar um objeto em torno de um dado eixo de forma a que ele fique inalterado. Na figura seguinte está exemplificado o exemplo de um quadrado. Nós temos aqui, no 1, nós temos ele no estado inicial. No 2, percebam que aqui eu girei esta figura. Uma rotação de quê? De 45 graus. E na rotação número 3, nós temos o quê? Uma rotação de um ângulo de 90 graus. Ou seja, 90 graus, eu já foi o que? Meia volta. Já que uma volta completa, ela corresponde a... Na verdade, é um quarto de uma volta, que a volta completa, ela dá 180 graus. Prosseguindo, nós temos aqui... Para o quadrado existem 4 ângulos, segundo os quais podemos rodar a figura em torno de um eixo perpendicular que passa pelo seu centro, sem que o quadrado se altere. Esses ângulos são 90, 180, 270 e 360 graus. Nós temos um exemplo aqui com triângulos também, que diz na parte de cima. Se em vez de quadrado tivéssemos um triângulo, seria 3 os ângulos de rotação que deixavam o triângulo inalterado. Aí nós temos aqui, ó, nós temos 120 graus, 240 graus e 360 graus, ou seja, uma simetria do tipo Z3. Na figura abaixo, mostra-se o estado inicial do triângulo 1, aqui é o estado inicial. Já no triângulo 2, percebam que ele foi girado, essa parte que estava em cima aqui está para baixo. E no 3 ele volta o quê? Faz uma rotação de 120 graus, como temos aí na imagem número 3. Nós temos aqui, diz aqui, a simetria rotacional ou central acontece se, ao girar uma figura ao redor de um ponto, ela fica exatamente como na posição original, ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois da rotação. Ou seja, eu posso girar esta imagem da forma que eu quiser, pode ser no sentido horário ou anti-horário, que a figura vai ser a mesma. Nós temos aqui essa figura, que diz aqui um quarto de volta que equivale aqui a 90 graus. Aqui nós temos meia volta, que já equivale a 180 graus. Na figura número 3, nós temos 3 quartos de volta, que corresponde a 270 graus. E por fim, nós temos uma volta completa que equivale a 360 graus, ok? Prosseguindo, uma região retangular ABCD transformada na região A', B', C' e D' por uma rotação com ângulo de medida de abertura de 90 graus no sentido horário em torno do ponto 0. Temos aqui uma imagem do manual didático de vocês. Diz o seguinte, observe o giro com medida de abertura de 90 graus. Abertura aqui de 90 graus. O giro feito pelos demais pontos da região ABCD tem a mesma medida de abertura. Percebam que aqui eu girei este quadrado. Percebam que é a mesma figura. Só que aqui, observem que ela está no sentido diferente.
nós temos aqui A, B e C. Aí aqui nós temos A, B, A linha, B linha e C linha. D linha também aqui, o que quer dizer que aqui é a mesma figura daqui, só mudou a sua direção, o seu sentido. Prosseguindo, nós temos a mesma região ABCD transformada por uma rotação com ângulo de medida de abertura de 45 graus no sentido horário em torno do vértice A. Percebam que aqui está com um formato diferente. Aqui eu fiz um giro de quê? De 90 graus. Vocês percebem que esta imagem que está na vertical, como eu fiz um giro de 90 graus, ela está no sentido horizontal. Foi um giro de 90 graus. Daí a diferença, a pequena diferença no seu sentido aqui. Já aqui o giro foi bem menor, foi apenas 45 graus. Vocês percebem que ela apenas deitou um pouquinho aqui, porque o giro ele não foi tão longo. Aí nós temos aqui, nós temos A, B, C e D. Aí nós temos A linha, B linha, C linha e D linha, que quer dizer que é a mesma figura, ela só aparece num giro diferente, num sentido diferente. Então, nós falamos aí da simetria de rotação. Agora vamos falar da simetria de translação. Então, esse tipo de simetria, ela ocorre quando uma figura é obtida a partir de outra, fazendo um deslocamento de todos os pontos dela na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma medida de distância. Aí nós temos aqui uma simetria de translação, diferente da simetria de rotação. A de rotação, ela pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Já aqui, na simetria de translação, o sentido, a direção tem que ser a mesma. Nós temos aqui também a figura inicial e a simétrica dela tem a mesma forma e o mesmo tamanho, assim como acontece na simetria de rotação. A diferença é que na de rotação eu posso girar tanto para a direita como para a esquerda, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Já aqui não, o sentido tem que ser o mesmo. Aí nós temos aqui uma imagem para ilustrar melhor o que estamos falando. Nós primeiro temos este quadrado aqui. Vocês percebam que eu vou fazer a translação desse quadrado. Observem que o sentido vai ser o mesmo. Observem que aqui, ó, o sentido é o mesmo, está indo nesta direção. Agora eu vou clicar mais uma vez. Não tem como eu colocar o próximo quadrado para cá. Por quê? Porque na translação tem que seguir sempre o mesmo sentido. Veja aqui. Então, observem que eu tenho aqui a mesma imagem, que ela só foi deslocada de um lugar para outro, com o mesmo sentido. Mais um exemplo aqui, nós vamos fazer com esta letra R. Aqui ela está no seu sentido inicial. Ela está no inicial. Eu vou fazer a translação. Observem, ó, que o sentido é o mesmo. Se eu transladar esta imagem mais uma vez, o sentido tem que continuar o mesmo, tem que ser descendo aqui. Veja aqui. Observem que essas duas figuras aqui, essas duas letras, é a mesma daqui. Aqui está no sentido inicial, eu apenas transladei uma vez e transladei mais outra vez, sempre no mesmo sentido. Aí nós temos aqui uma imagem lá do manual didático de vocês. Nós temos aqui este carro, ele está o quê? No seu sentido inicial, ele está parado. Depois, quando ele começa a andar, perceba que o sentido é o mesmo, é a mesma imagem, apenas trocou de lugar, mas continua sendo a mesma imagem. Nós temos aqui, já é para iniciar a simetria no plano cartesiano, que é assunto para o próximo slide. Nós temos aqui esta imagem também, que ela foi transladada. Nós temos ela no seu sentido inicial aqui e transladei para cá, nesse sentido. Observem que eu tenho A, B, C. Eu tenho A linha, B linha, C linha. Quer dizer que é a mesma imagem, ela apenas trocou de lugar, ok? Mais um exemplo aqui, é o mesmo caso, é similar
o exemplo que citei anteriormente. Nós temos A, B e C. Aí nós temos A', B' e C'. Observem que é a mesma imagem. Eu fiz a translação e continuou a mesma coisa. Observem que aqui, ó, nós temos o que? O plano cartesiano, que é o que nós vamos falar no próximo slide. Nós temos aqui essa translação que foi feita dentro do plano cartesiano. Então, simetria do no plano cartesiano. Pessoal, o plano cartesiano, eu acredito, se a professora de matemática de vocês não adentrou esse assunto ainda, eu acredito que nos próximos dias ela deverá fazer isto. Então, o plano cartesiano ele é um plano que ele contém o quê? Duas retas perpendiculares, ou seja, duas retas que se encontram nesse ponto zero. Nós temos o eixo das abscissas, que é o eixo X, e nós temos o eixo das ordenadas, que é marcado aqui pela letra Y. Nós temos, para o lado direito, aqui nós temos os números positivos, para o lado esquerdo nós temos os negativos. Assim como na reta Y, para cima nós temos os números positivos e para baixo nós temos os números negativos. Isso aqui eu posso utilizar o plano cartesiano de diversas formas, mas vamos trazer para cá, fazer um recorte para simetria. Nós temos aqui uma imagem simétrica, uma figura simétrica. Observem que esta figura do lado esquerdo da reta do Y é a mesma do lado direito. Observem que aqui, de acordo com o que explanamos na aula da semana passada, nós temos aqui o quê? Nós temos uma simetria de espelho, ou axial. Observem que aqui é como se eu estivesse traçando o eixo de simetria aqui no meio e aqui fosse o reflexo desta imagem. Observem que aqui eu tenho A, B, C e D, e aqui tenho A', C' e B'. Observem que é a mesma imagem. Ela não pode ser considerada de translação, por quê? Porque o sentido não é o mesmo. Ela também não pode ser rotação. Aqui, porque aqui, ó, é como se eu tivesse uma refletindo a outra. Logo eu tenho uma simetria axial. Aí nós temos aqui os pares ordenados, que são colocados aqui a menos 2, que esse primeiro número aqui corresponde ao eixo X e o 1 ao eixo Y, ou seja, eu tenho menos 2 que tem que ser à esquerda aqui, então eu tenho aqui, ó, o 0, aí 1 e 2, então eu tenho menos 2, o A está no menos 2 e o 1 na reta Y, então eu tenho 1 aqui, ó, observem que eles estão se cruzando aqui no ponto marcado pelo número 1. E nós temos também o B, que é o mesmo caso. Nós temos esse primeiro número sempre está indicando o quê? O eixo X e o 2, o eixo Y. Ok? Nós temos aqui mais um exemplo. Observem que mais uma vez aqui nós temos o eixo X e o eixo Y. Aí nós temos mais uma vez uma imagem refletindo a outra. No caso aqui nós temos mais uma vez um exemplo da simetria axial no plano cartesiano. Mais uma vez eu reforço que a professora de matemática vai reforçar o plano cartesiano para vocês utilizando números. Nós estamos aqui utilizando imagem, que é o nosso foco. Trabalhar com geometria, trabalhar aqui o quê? Os ângulos, as imagens e por aí vai. Aí nós temos aqui mais um exemplo. Nós temos a mesma figura que eu tenho neste primeiro quadrante. Sim, só lembrando que o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. Então aqui eu tenho o quadrante número 1, o 2, o 3 e aqui o 4. Observem que a gente vai contando no sentido anti-horário. Observem que esta figura aqui é a mesma, a figura do primeiro quadrante é a mesma do quarto quadrante. Eu fiz o quê? Uma rotação. Eu
tirei de um lugar para o outro, mudando o quê? O seu sentido. Observem que aqui, se eu tenho o G na parte de cima, aqui, no terceiro quadrante, já aqui eu tenho o G na parte de baixo, ou seja, porque eu fiz um movimento de rotação. Mais um exemplo aqui nós temos da simetria no plano cartesiano. Nós temos aqui um triângulo, que eu fiz a rotação. Eu tirei ele do seu estado inicial, que estava aqui nesse terceiro quadrante, e trouxe para o segundo quadrante. O processo é o mesmo do que já expliquei anteriormente. Bem, pessoal, então aqui explanamos a simetria de rotação e a simetria de translação, além da simetria no plano cartesiano. Pessoal, tudo que abordamos aqui vai ficar mais claro, mais evidente para vocês quando vocês resolverem as questões. Observem as questões que eu peço para vocês. Nós temos aqui na página 188, vocês vão copiar a questão 21, a 22 e a 26. Na página 192, vocês vão copiar a questão 31 e a 35. E na página 193, vocês vão copiar a questão 39. E por fim, na página 195, vocês vão copiar a questão 45. Depois que vocês copiarem e responder, e após a correção do exercício, da videoaula de correção, isso aqui vai ficar bem mais claro para vocês, ok? Então, eu vou estar à disposição no grupo do WhatsApp, assim como a professora Valdênia, que é a professora da escola Paulo Ferraz. Ela também vai estar disponível para sanar qualquer dúvida que venha a existir, ok? Então, pessoal, a todos vocês eu desejo bons estudos, tudo de bom. Forte abraço a todos.